Bom, gente, então vamos começar, né? Primeiramente, obrigado pela presença de vocês, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho, né, sobre saúde mental, um tema que é importantíssimo e eu particularmente gosto muito. Vai até um pouco difícil de montar essa palestra porque eu queria colocar muita coisa que eu considero importante, mas o tempo não ia dar, né? Então eu foquei aqui em alguns aspectos que são principais e bem mais práticos também para a gente ter em mente no nosso dia a dia. Eu me chamo Luiz Oliveira, né? Sou psicólogo clínico, mas já passei por outras áreas dentro da psicologia também. Vou começar me apresentando para vocês, né? Eu já trabalhei em de fábrica também, já participava de ações, né, da CIPAT. Aqui a gente fez um teatro bem exagerado sobre segurança do trabalho. Já trabalhei com motoboy também, tenho algumas experiências aí, né, de vida principalmente. E em 2023 eu me formei psicólogo, né, pela Universidade de Mogi das Cruzes, e desde então eu venho atuando, né, com clínica particular. Já trabalhei na assistência social, com público de vulnerabilidade social, trato casos como ansiedade, depressão, dificuldade de relacionamentos, né, entre outros. E aí, vamos lá, né, falar sobre essa tal dessa saúde mental. Antes de começar, eu lembro que quando eu estava na faculdade, na escola, né, esse tipo de coisa, eu assistia palestras ou a própria aula mesmo, eu ficava com muito receio de fazer perguntas, né? Então, assim, porque às vezes a gente é ridicularizado, faz uma piadinha, assim. Só que o que eu gosto de trazer para quando eu estou falando é, se vocês têm uma pergunta que vocês consideram que pode ser meio boba ou algo nesse sentido, por favor, façam. Por quê? Porque na pior das hipóteses a gente vai dar uma risada, vai ter um ambiente mais descontraído, né? Não existe nenhuma pergunta que seja boba ou coisa nesse sentido. Porque sempre tem uma dúvida e às vezes essa dúvida de um é a dúvida do outro. Eu quero aqui ter a participação de vocês, tudo bem? É uma coisa mais dinâmica. Bom, vamos lá, né? Eu trouxe aqui alguns dados que me chamaram a atenção, achei interessante compartilhar. Não sei se vocês já tiveram acesso a esse tipo de pesquisa ou não. Não? Tá, legal. Então vamos lá. Então apenas 5% dos brasileiros eles fazem terapia, né? Mais 1 a cada 6 usa medicamentos. Se a gente fizer uma proporção, é totalmente diferente, né? Uma coisa da outra. Para você ter acesso ao medicamento ali, você precisaria estar fazendo uma terapia, um acompanhamento ali. E apenas 5% dos brasileiros, num país que tem aí, se não me engano, 200 milhões de pessoas, é muito pouco. Isso se liga a quê? A outra manchete, a outra notícia, que é quase 10% da população do Brasil sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade. Por que algum tipo? Porque existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Então, assim, isso coloca o Brasil no país mais ansioso do mundo. Somos campeões aí em alguma coisa. Pena que não é uma coisa muito positiva. Né? E fora os casos de depressão, às vezes as coisas acontecem em comorbidade, né? E também tem, né, vários outros fatores que estão aqui dentro. Certo, vamos lá, vamos afunilar um pouquinho mais. E aí um relatório da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ele calculou, né, junto com a Organização Internacional do Trabalho, que praticamente aí 15% dos trabalhadores adultos, eles vivem com algum tipo de transtorno, né? E muitas vezes esse tipo de transtorno não é visível, né? A gente pensa, por exemplo, né, no que é mais falado hoje em dia, ansiedade e depressão, né, os ditos mal do século. Então a gente imagina uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está sempre agitada, uma pessoa que está sempre na correria, não necessariamente. Né? Uma pessoa depressiva, com comportamentos depressivos, não necessariamente vai ser aquela pessoa que vai passar o dia inteiro na cama também. Né? Então isso é importante de frisar, por conta da gente conseguir observar e conseguir ter acesso a meios para cuidar da nossa saúde mental. Então aqui, quase 6% da população brasileira sofre de depressão, né? Isso dá em torno de 11 milhões de brasileiros.
Tá? E assim, o que isso causa no nosso dia a dia? Alguém consegue me dar uma hipótese? A coisa mais besta que vocês podem falar. Não tenham receio. Suicídio. O que mais? Eu ouvi uma outra pessoa falando aí. Isolamento. Isolamento. Bem? Os efeitos também, por exemplo, perder o emprego, perder amizade, Exato. perder relacionamento. Tudo isso está dentro, né, dentro do transtorno. Né? Por isso que é um transtorno, né? Algo que está impactando negativamente a vida das pessoas. Né? Então, assim, dentro desse estudo também foi estimado um tempo de dias, né, que eles colocaram 12 bilhões de dias de trabalho. Né? Lógico, somando todo mundo, né? Porque o ano tem só 35 dias. Mas somando, fazendo essa somatória, essa estimativa, tem um afastamento do trabalho. E assim, olha que curioso, uma coisa está relacionada à outra. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que a gente não vive isolado, a gente vive dentro de um contexto. Então assim, se eu adoeço, se eu não consigo nutrir boas relações, e boas relações como um todo, né, trabalho, né, na escola, faculdade, com meus filhos, família, vizinhança, eu vou perdendo, potencialidades de vida, né? Isso vai automaticamente alimentando essa doença, né? Esse transtorno, esse e outros. Então vamos lá, mas Luiz, o que é saúde mental? A gente sabe que é uma saúde do corpo, né? Que a gente está saudável, a gente não tem uma... A OMS coloca como ausência total de doença, né? Um perfeito equilíbrio. Mas, vamos ser sinceros, tem como ter um perfeito equilíbrio na nossa vida? Não dá. Então, a saúde mental, as novas definições de saúde mental estão sendo justamente nisso, num equilíbrio. Né? Um equilíbrio, por exemplo, entre as necessidades básicas. Não tem como você ter saúde mental se você não tem onde morar. Não tem como você ter uma boa saúde mental se você não tem comida, se você não tem emprego, se você não tem vínculos, como eu falei, se você não tem boas relações sociais, se você não consegue, por exemplo, se desenvolver. Eu tenho uma grande potencialidade para ser engenheiro, mas eu não consigo alcançar esse potencial. Isso traz um sofrimento para a pessoa também. Então aqui ela coloca que o equilíbrio entre emoção, pensamento e comportamento, né, para você ter uma vida com mais plenitude. Luiz, então isso significa que eu vou viver feliz o resto da minha vida? Pode que não, isso é impossível. Mas a gente sabe que tem períodos que vão demandar mais da gente, mais emocionalmente, mais intelectualmente, fisicamente, né, até socialmente também, e tem períodos que não. Então assim, como que eu vou conseguir manejar todas essas minhas demandas, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha, estuda, tem família, cada área da sua vida vai ter demandas específicas. Então, buscar um equilíbrio entre elas. Vai ter dia que eu vou priorizar o meu trabalho. Preciso priorizar o meu trabalho para alcançar mudanças significativas lá na frente. Agora eu consigo priorizar minha família. Sei lá, meu filho, minha filha nasceu, vou curtir minha família. Né? Tem todas essas mudanças. Então, é isso que a gente prioriza como saúde mental. E não significa ser feliz o tempo todo, não, nem sentir tristeza, mas sim processar as emoções, né, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos de uma forma que seja saudável. Né? É muito comum, por exemplo, você encontrar pessoas que não conseguem, encontram uma demanda ali na vida, por exemplo, meu casamento acabou, perdi o emprego, a pessoa se afunda em bebida, se afunda em droga, ou começa a se isolar, porque não tem meios de ultrapassar essa barreira. Né? E aí eu consigo fazer um adendo também para os homens. A gente tem poucos homens aqui em relação às mulheres, porque na nossa sociedade a gente cresce ouvindo o quê? Que o homem não chora, que o homem não pode demonstrar sentimento, que o homem não pode falar sobre sentimento, que tem que ser o provedor da casa, etc. e tal. Isso também já coloca um peso a mais, né, nas costas. Não que a mulher não tenha, a mulher também tem as suas especificidades, né, como a demanda da casa, que elas são ensinadas a somente cuidar da casa, pouco estimuladas a buscar outros estilos de vida. Né? Então, assim, cada pessoa, cada grupo, enfim,
tem as suas demandas específicas, né? E tudo isso está dentro desse pacote de saúde mental. Gente, pergunta até aqui. Ó, se vocês não fazem perguntas, eu não sei se eu estou indo muito bem ou se eu estou indo muito mal. Mas não fiquem acanhados, tá? E aí, Luiz, como então que eu percebo que a minha saúde mental precisa de mais atenção? Aqui eu quero muito a participação de vocês. Eu quero exemplos aí. Você começa a ficar muitas vezes doente, sua imunidade cai. Legal, sim, é um sinal também pra gente ficar alerta. Toda semana você está doente, está gripado, você está com algum problema, dor de cabeça, dor no corpo. A pálpebra começa a tremer, né? Nossa, essa é clássica. Sim. Aquela tremidinha assim, né? Tonturas, Tem que matar alguém, né? Sim, tontura. Quando você não sente mais graça em fazer nada das coisas que você está fazendo. Sim, quando serão atividades prazerosas, né? Falta de apetite também. Falta de apetite, perda de sono, alteração do sono, queda de cabelo. queda de cabelo, esquecimento, Não se concentrar. Nossa, então dificuldade no foco. esquecer as coisas então. Exatamente. Vocês estão de parabéns, viu? Não é porque já passou por isso, tá? Imagina. Isso aí a gente tira 10. Essa é a solução. Teve uns aqui que bateram na trave e voltaram. Deus falou, não é só hora não, meu filho, desce lá. Bom, né? Vamos chegar a hora. Então, tudo isso que vocês falaram, né, estão aqui. Então, alteração do sono, dormir demais, de menos, acordar cansado, não conseguir descansar, ter uma noite de sono ali que não repõe as suas energias, acordar muito, com muita frequência durante a noite, alteração do peso e do apetite. Eu como mais ou menos, já não estou comendo nada, ou estou comendo muito, meu peso alterou. Tem pessoas que passam por determinados episódios e descontam na comida, ou não descontam na comida, né? Sensação constante de tristeza, culpa, autocobrança, né? Aquela coisa, meu A Deus, autocobrança excessiva é a mais silenciosa, né? Que você tem aquele, que eu tenho que ser o melhor, que eu tenho que desempenhar, que eu tenho que isso, que eu tenho que trabalhar doente, que eu tenho que não sei o quê, que eu tenho que ser... E muitas vezes a gente coloca o nosso valor dentro disso. Né? E assim, se a gente for olhar, como eu falei, né? A gente não vive isolado, a gente está dentro de um contexto. Então, se a gente olhar lá para fora, no mundo todo, o que dizem muito pra gente? Trabalhe enquanto eles dormem, né? Faça isso enquanto eles estão descansando, né? Não tenha lazer para você ter lazer lá na frente. Acorde antes das 4 da manhã e lê um livro. Vai correr. Então. Não, correr. Correr eu recomendo. Então, assim, tudo isso gera essa autocobrança, né? Gera isso. De novo, o ambiente ele vai moldando nossos comportamentos. Né? Então, assim, se a gente cresce ouvindo, olha, você tem que colocar o trabalho em primeiro lugar. O trabalho vem sempre primeiro. Quando você não está trabalhando, você sente, nossa, eu devia estar fazendo alguma coisa. Isso te tira de outras coisas da sua vida que, por exemplo, te dão uma sensação de bem-estar. Né? Falta de motivação e propósito. Às vezes você acorda assim, eu digo isso por experiência também, tá, gente? Eu também sou humano. Né? Você acorda e fala assim, nossa, o que eu tenho que fazer isso na minha vida? Né? O que eu vou fazer da minha vida agora? Né? Irritabilidade e estresse constante, geralmente vem junto com o sintoma da pálpebra. É verdade. Aquela vontade de explodir, aquelas respostas secas. De virar o Dexter, né? Nossa! Dexter da série, né? Tá. Nossa, ele já está em estado bem avançado já de estresse. Tem que passar a linha ali, cara. E aí lembra daquilo que eu falei, vamos procurar meios saudáveis pra gente lidar com isso. Ou vai correr, ou praticar uma luta, né? Ou Não, deixa ele lutar não, vai matar alguém, velho. Então, esse é um raciocínio que eu cresci muito com isso, né? Mas assim, só fazendo um parênteses aqui, tá, galera? Mas a luta, ela te traz uma disciplina, né? E quem luta não briga, né? Isso Não, mas ele não vai querer por disciplina, ele vai querer por aprender E se brigar, dá PT, né? se tiver energia pra isso, né? Se tiver energia pra isso. Então, irritabilidade, estresse constante, falta de tempo para lazer ou descanso adequados, né? E aí lembra daquilo, você viu no circo, né? Que tem aquele equilibrista de pratos?
né? São vários pratos, ele fica aqui assim, girando todos. Então assim, eu acho que a vida é mais ou menos por aí, né? Mas tem alguns momentos que a gente vai precisar deixar alguns pratos girarem mais devagar ou até mesmo cair, né? Depende muito do que cada um valoriza, da vida que cada um gostaria de levar. E aí você está tão cansado que você começa a se auto-sabotar e você, na sua cabeça, você nunca tem tempo, porque o tempo que tem você quer estar dormindo, você quer estar descansando. E aí automaticamente você se isola porque você sempre está cansado, sabe? Consumido, né? E às vezes nem é uma resposta ao cansaço, né? Porque Não. assim, É uma não fuga. sei se vocês têm hobby, algum tipo de hobby. Quem pode mais aí? O meu é música e corrida. Música e corrida, legal. O que mais? Dançar, legal. Então assim, eu gosto de trazer isso porque o hobby geralmente é aquela coisa que você vai, faz e fala assim, que da hora, que bom que eu fiz isso. Né? Não sei se vocês sentem se é essa emoção mesmo. Né? Mas nossa, que bom que eu fiz isso. E aí quando você não faz, você fica, né, mais pra baixo. Né? Então assim, o hobby, atividade de lazer, elas são um descanso ativo, né, que a gente fala. Então assim, muitas vezes a gente aprende que o descanso é somente deitar e dormir. Pode ser deitar e dormir, né? Depende muito de cada um. Mas, sei lá, tem gente que recarrega as baterias trocando uma ideia com um amigo, jogando uma bola, assistindo uma série, fazendo um bolo, uma receita. E depende de cada um, né? De encontrar esses meios, fazer uma corrida, musculação, luta, enfim. Outro sinal de alerta, dificuldade social, né? Então assim, tiver aquela pessoa que é muito retraída, que chega, não fala nada e se esquiva ali de contato social, existem dois pontos. Pode ser uma característica dela mesmo, mais reservada ali na dela, e pode ser uma pessoa que tenha um pouco de dificuldade social, né? E o que traz dificuldade social? Vocês conseguem imaginar alguma consequência disso? Da pessoa não se expor, da pessoa não Trauma. insegurança, Medo de Trauma. ser aceita. exato, medo da rejeição também, Trauma e timidez. trauma, timidez também. Então assim, tudo isso te afasta de coisas valiosas, coisas significativas, né? Por exemplo, vamos supor que você recebe você precisa trocar uma ideia com o seu chefe, já que a gente está numa empresa, você precisa trocar uma ideia com o seu chefe para alinhar algum processo, algum procedimento, uma coisa assim, que está impactando no seu trabalho, mas ele não sabe e te cobra por causa disso. Pô, você está sendo desconfortável, né? Você precisa trocar uma ideia para me dar recurso para eu conseguir fazer o meu trabalho direito, já que você está me cobrando. Precisamos ter uma conversa. Isso é o quê? Envolve habilidade social, né? Então assim, muitas vezes a gente não aprende, ou muitas vezes a gente tem maus exemplos, né, maus modelos, né? O ser humano ele age muito por modelo, né? Principalmente dentro de casa. Por isso que a gente fala que os pais responsáveis, são os maiores modelos das crianças, né? Os adultos como um todo, né? Mas quem está mais próximo que a criança tem mais vínculo. Com os adultos não é tão diferente, né? Então assim, se eu preciso trocar uma ideia com o meu chefe e eu vi o meu colega trocando uma ideia com ele e ele tomando uma catracada, qual que é a chance de eu ir lá falar com ele também? Exato. Mas ali temos um obstáculo que precisa ser ultrapassado, Verdade. né, pra gente, em prol do bom serviço. Então assim, isso envolve habilidade social. E tem gente que se esquiva disso, né? Enfim, aí tem cada caso é um caso. Outro sinal de alerta, abuso de substância, né? Como eu mencionei, o álcool e qualquer outro tipo de droga. Café. Tem gente aqui que é movida à base de café. E Tocou na ferida. eu também senti um pouquinho aqui também. Que 5 litros de café por dia não é normal, não é? Ou eu tô ficando louco? Misericórdia. Então, eu vou te dar uma resposta que o bom psicólogo sempre dá. Depende. Mas assim, tudo que é muito em excesso acaba fazendo mal, acaba prejudicando. Putz, eu tenho que tomar café porque eu tô sentindo cansaço. Meu, o melhor remédio, não é remédio, né? A melhor forma de você contornar o cansaço, vocês sabem como é? Descansando, perfeito. Então assim, se eu preciso ser movido a café, peraí, vamos lá na raiz, vamos olhar o que está acontecendo? Acho que não estou dormindo bem, acho que estou com muita coisa na cabeça, acho que os meus pensamentos estão querendo trocar uma ideia ali comigo, que às vezes eu não consigo dormir, ou, por exemplo,
Mas o café, ele é estimulante, né? O café, o cigarro. Então, esse é o efeito dele, né? Mas olha só que interessante, gente. Vocês sabiam que o café, ele na verdade ele não te dá energia. Ele engana o seu cérebro para que ele não receba a informação de que você está cansado. Então assim, você tá ali trabalhando, tá, nossa, senti cansaço, tomei um café, nossa, me deu um up. Só que o seu cérebro, ele tá ali como se estivesse na reserva e o seu marcador do combustível tá quebrado. Então você não sabe que tá na reserva, mas uma hora ele vai parar, né? E aí você começa a ter, por exemplo, dificuldade de foco, aí você começa a ter irritabilidade, né? O cansaço começa a bater. E aí, até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Mas a cafeína, ela leva cerca de 8 a 10 horas para ser metabolizada pelo seu organismo. Então assim, se você toma café até 3 horas da tarde, 3 a 11 horas da noite ele vai estar saindo do seu corpo, né? Tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível. Então assim, por que essa informação é importante? Porque se você toma café 6 horas da tarde, ele vai sair do seu organismo de madrugada. Vou arredondar aqui porque eu sou de humanos, não sou muito fazer conta. Então, de madrugada. E você sabe que ele impacta no seu cérebro, no mecanismo de descanso dele. Entre as 11 e as 4 da manhã, você está fazendo o que geralmente? Dormindo. Então assim, isso vai interferir no seu sono, né, na qualidade do seu sono. Por mais que você possa, o café não faz efeito, né, mas ele interfere no funcionamento do seu organismo. E aí, né, abuso de substâncias, né? Putz, eu vou chegar em casa, vou fumar um baseadinho para relaxar. Isso é sério, você precisa abusar de um baseadinho para você relaxar. Existem outros meios, né? Ou cerveja, vou sair, vou tomar uma cerveja com a galera. E olha que interessante, o barzinho, a cerveja é uma droga muito social. Então, às vezes não é que você precisa tomar cerveja. Às vezes é bom, sim, não vou negar. Bom, um chopinho ali. Mas muitas vezes é um pretexto para você trocar uma ideia, né? Pra você ver uma pessoa, né? Então, é bom ter isso em mente. Lembra do que eu falei? O equilíbrio. Né? É o abuso, né? É o abuso, exatamente. Então, Luiz, como que eu sei que eu estou abusando? Quando você começa a ter prejuízos. Né? Perdi a hora no trabalho. Cancelei um compromisso que era importante. Ou tá me fazendo mal, né? No caso, o café, tá começando a me dar uma úlcera. Coisa nesse sentido. Não estou descansando. Caralho, começou a dar uma úlcera. Tem um processo, né? Até chegar lá. Meu irmão tinha por causa do café, mas ele bebia aquela garrafa que era de água com café. Ele tinha. E assim, geralmente, né? Café é muito ácido, né? Exatamente. E assim, tudo está dentro de um contexto. Então, se você toma muito café, é uma resposta a alguma coisa, né? Então, assim, pode ser que é uma resposta a uma ansiedade, você está sentindo um estresse muito grande, que um dos fatores emocionais para desencadear gastrite e posteriormente úlcera é o estresse. Você está submetido ao estresse. Então, assim, aí a gente lembra lá do equilíbrio. Beleza, eu estou estressado, eu estou com raiva, triste, alguma coisa, normal, situação normal da vida. Mas a forma como que eu vou responder a isso é que vai contar se minha saúde mental está equilibrada ou não. Outro sinal de alerta, alterações na libido, né? Então assim, às vezes tem da mesma situação, né? Às vezes você desconta ali, né, no comportamento sexual, seja ele qual for, ou às vezes você perde totalmente o interesse, né? Claro que a gente tem meio que um padrão, né? Cada um vai ter um seu padrão ali tanto de bebida, de relação social, de comportamento sexual, mas quando isso começa a ter um desequilíbrio, a gente já começa a ficar, opa, peraí. Aí é bom analisar o contexto que isso está acontecendo. Como eu venho falando, né? Tá tudo dentro de um contexto. Então ninguém vive isolado. É bom a gente pensar como estão as relações, né, em casa, no trabalho, nos locais de convivência, se existem essas relações. Muitas vezes a pessoa fala assim: Luiz, mas minhas relações são ótimas. Mas aí você olha para a pessoa, ela não consegue se expor, ela não consegue se sentir pertencente a um local de trabalho, a própria família, muitas vezes, né? Aquela família que sempre te julga, né? E você não consegue se defender, não consegue se impor.
Muitas pessoas sofrem com isso, né, de não conseguir falar não sei se é o caso de alguém aqui, mas tem pessoas que chegam até mim e falam assim, putz, mas eu não consigo falar não, e as pessoas passam por cima dos meus limites, né, então isso traz consequências também pra gente. Então, assim, tá dentro de um contexto. Você sempre assume aquilo que não é seu. Também tem essa, né, então assim, isso traz uma sobrecarga. Também é importante perguntar se está vivendo aquilo de acordo com os seus valores, né? Aquilo que você valoriza. Então, por exemplo, para mim, falar, me conectar com pessoas é uma coisa que eu valorizo muito. Então, assim, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu estou aqui, né, falando, me conectando, apresentando. Ah, mas isso é fácil? Sempre é assim? Não, às vezes a gente encontra barreiras também. Mas aí é que tá, né? A gente olhar para aquilo que a gente valoriza e entender que tem algumas barreiras, tem algumas dificuldades, né? Porque é em prol de algo que você valoriza. Não sei se eu consigo ser claro nessa parte. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma preocupação, manda lá. Se as suas necessidades estão sendo atendidas, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou me relacionando com uma pessoa que não atende as minhas necessidades, né? E cabe ver também se é uma necessidade, se é uma expectativa, de que forma que isso está sendo comunicado, se isso está sendo comunicado, né? E aí não só em relacionamentos, né? Mas, por exemplo, no trabalho, como aquele exemplo que eu citei, na família, questão de estudo, até as suas próprias necessidades físicas mesmo, né? Quanto que eu preciso me exercitar, quanto que eu preciso sair, conhecer lugares novos, enfim, aí cada um sabe das suas necessidades. Se há presença de ambientes violentos, né? Às vezes você mora num lugar que ele é violento, né? Não digo a casa, mas o ambiente, o bairro, às vezes você passa por um lugar assim também, isso também pode ter um impacto, né, dentro daqueles outros fatores que emitem os sinais de alerta, que ensinam os sinais de alerta pra gente. Até aqui tudo bem, gente? Fatores de risco. Agora eu quero ver de vocês. Vocês sabem o que são fatores de risco? Você pode dar uma dica? Eu posso falar Fatores uma? que desencadeiam a solução. Tá perto. Se você está num ambiente violento, é um fator de risco. Perfeito. Suicídio. Isso seria uma consequência já. Isolamento. Também. Então, assim, fator de risco é tudo aquilo que te coloca um passo à frente de ter a sua saúde mental desequilibrada, digamos assim. Mas de todo mundo que dirige, a maioria dirige, não. Mas ok, eu vou citar esse exemplo que eu acho que é prático. Imagina que você vai fazer uma viagem, né? Só que você não fez a manutenção do seu carro, você está com sono, você não tem step, Está com a carta vencida. Você não Tá com a sabe carta se o freio tá bom. não sabe se o freio tá bom, um lugar que você não conhece, você não tem mapa. Ai, rapaz, Isso. Já arrasta pra cima. Isso tudo diz que vai dar errado a viagem? Não. Não diz. Mas a chance de dar errado é muito grande. Então, assim, isso são os fatores de risco, tá? Então, assim, vou citar aqui alguns fatores de risco para a saúde mental. E assim, gente, muitas vezes isso acontece antes mesmo da gente nascer, como, por exemplo, fatores genéticos, tá? Então, presença de abuso, seja de qual for, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, isso é um fator de risco também. Você está presenciando, por mais que não seja com você, muitas vezes com um colega, uma pessoa próxima, isso também tem impacto. Fator genético, às vezes, né, a gente tem o nosso DNA é uma loteria, né? Então, assim, a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe se os nossos pais, avós, enfim, tiveram acesso a esse tipo de conhecimento, né? Acredito que não, porque agora está sendo mais debatido. Mas isso é um fator de risco também. Então, assim, se alguém da minha família teve depressão, teve ansiedade, tem histórico de suicídio, tem histórico de alcoolismo, até outros tipos de comportamentos mais socialmente comuns, como, por exemplo, brigas, discussões, esse tipo de coisa, também entram como um fator para a gente ficar de olho, tá? Porque isso tudo também pode ser sintoma de alguma característica, de algum transtorno. Desemprego, né, condições insalubres de trabalho, entra tudo naquilo que eu falei, não tem como a gente ter saúde mental equilibrada se a gente não tem as nossas necessidades atendidas, né, nossas necessidades de segurança, né,
a nossa necessidade de conseguir acessar serviços, conseguir comprar comida, né? O básico do básico. Uso de drogas, também às vezes a pessoa está bem, tá de boaça, começa a fazer uso recreativo de alguma coisa. Então assim, se ela já tem uma predisposição a algum tipo de transtorno, a droga pode ser um fator que desencadeia. Exato, pode ser um catalisador. Luiz, isso acontece com todos? Não, obviamente que não. Então, assim, é bom a gente saber onde a gente está pisando. Você falou que é um fator de risco, né? Propenso a. Não significa que o carro vai capotar, mas a chance de acontecer alguma coisa é maior do que se tivesse com a manutenção em dia. Né? Exposição a alterações repentinas, né? Como por exemplo luto, desastre, crises. Então assim, isso é um fator de risco que já praticamente te joga ali em uma situação que você desequilibra, né? Como se derrubasse todos os seus pratinhos aí que você está equilibrando. Pobreza, exclusão social, isso também é fator de risco. Né? Então, tem um estudo que demonstra que pessoas que moram mais próximo ao centro têm uma expectativa de vida maior do que pessoas que moram em periferias. Né? Então, isso tudo está relacionado. Exclusão social, geralmente acesso a serviços básicos, né? Geralmente presença de abusos. Racismo, homofobia e outras discriminações também são fatores de risco, porque entra naquilo que eu tinha comentado anteriormente, está dentro de um pacote de violências, né, que são persistentes, isso gera estresse, muitas vezes a pessoa não tem mecanismos para sair daquilo, e muitas vezes nem é uma responsabilidade da pessoa, mas um problema da comunidade, social, enfim, né, porque existem aquilo que é responsabilidade individual, coletiva, né, e do ambiente. Então, tudo isso são fatores que se entrelaçam. Tá? Exposição constante a estresse também. Conta aqui alguma dúvida, gente? E os fatores de proteção, o que são então? Ambiente acolhedor. Família. Bom, O hobby. perfeito. Exercício. Uma boa genética. Aí já é um pouco mais difícil, né? Depende de muita gente, mas... Aí teria que voltar no tempo para poder fazer a combinação E da agenda. Lazer. Lazer. Então, assim, oi? Bom sono. Bom sono, né? Então assim, a gente começa a ver que tem coisas que são individuais, eu consigo fazer. Por exemplo, eu consigo fazer uma terapia, eu consigo ter uma boa noite de sono. Aí tem coisas que já dependem, né, de outras pessoas, né, como por exemplo, família, amigos. Tem coisas que dependem do ambiente como um todo. Então assim, os fatores de proteção é justamente pegar o carrinho, fazer manutenção, step em dia, tem gasolina, tem um mapa da minha viagem, tenho referências, Chegou o freio. sobre o caminho, chequei o freio. Exatamente, é aquilo que eu vou fazer para me proteger mesmo. Tem coisas que eu consigo manipular, tem coisas que não, por exemplo, genética. Sul já era. Mas, então vamos lá. Então, a gente sempre, eu gosto de aplicar esse raciocínio que é sempre do básico para as coisas mais complexas. Né? Então, assim, tem um fator de proteção. Se eu tenho acesso à saúde, educação, assistência social, trabalho e moradia, eu já não preciso me preocupar com isso. Eu já não preciso me preocupar, nossa, onde é que eu vou dormir hoje? Nossa, não tenho trabalho, como é que eu vou comprar comida? Como é que eu vou pagar a escola das crianças? Ou, enfim, né? Bons hábitos, depende de mim também. Às vezes nem tanto, né? Se a gente mora com outras pessoas, às vezes não depende, né? Por exemplo... Mas o sono é bem uma escolha, né? Porque às vezes está lá meia-noite eu no celular acompanhando o Rios aqui, ó. Ah, mas se outra pessoa ficar voltando, Aí eu durmo, aí eu falo, pô, dormi mal. Exatamente. Eu deitei às 10, mas fui dormir 1h30 da manhã porque eu tava mexendo no celular. É um fator de risco isso daí, né? Exato. É porque envolve sono, né? E assim, até o próprio excesso de telas, né, também é algo que prejudica. Né? Então assim, se eu tô... É a mesma coisa, eu aplico o mesmo raciocínio da bebida para telas. Às vezes você tá ali, né, vendo Reels, eu sei que é uma coisa muito viciante, e o Instagram ele é feito mesmo para viciar a gente. Mas às vezes isso também putz, enquanto eu estou mexendo aqui ou jogando videogame, não estou pensando em alguma coisa que eu precisaria pensar. Né? Então assim, muitas vezes isso é uma esquiva. Mas né, bons hábitos de sono, alimentação e atividade física também são fatores de proteção.
né? Os hábitos de sono tem, tem coisas que a gente consegue fazer para manipular isso, que é a higiene do sono. Ruído branco. Oi? Ruído branco. Tem gente que utiliza também. Utiliza o quê? Ruído branco. É o que eles falam. O barulhinho da chuveira. É uma delícia. Põe lá pra você ver. Mas eu não ontem na minha Fez uma galupa. Eu sei que são mesmo, né? Agora saga. Seu bobo. Ou senão aquela musiquinha vai descer. Nossa! A gente foi lá do Fez uma lado galupa. dos cards da cabeça. Ruído branco. Até 2 horas da manhã já ia correr na TV no último. Olha, quanto a isso, eu não sei qual é a evidência científica que Ai, valida eu essa eficácia. coloco lá. Eu também. Aí a gente corre no risco, assim, eu não consigo recomendar por conta disso. Né? Pode ser que funcione para você, não para ela. Enfim, o que eu consigo recomendar dentro disso é fazer a higiene do sono. Vocês já ouviram falar disso? Sabem como que é? Não. Assim, pra gente conseguir adormecer, o nosso ambiente precisa estar mais propício. Aliás, guardem isso, tá? Todos os nossos comportamentos, eles são mais ou menos propícios pra gente fazer. Então assim, por exemplo, se eu estou num ambiente que é barulhento, que está quente, né? Nesses últimos dias está muito quente, ou está muito frio, ou, sei lá, está tudo bagunçado, enfim, vamos parar por aqui, né? Tá tudo bagunçado. A chance de você conseguir dormir é muito baixa, né? Então assim, se eu estou mexendo em telas, por exemplo, né? Porque tem o próprio filtro azul e tem o efeito que, por exemplo, os vídeos curtos disparam no nosso cérebro, deixa a gente em alerta. Né? Isso é bem próximo ali a um transtorno de ansiedade, né? Que a ansiedade ela causa isso, né? O nosso sistema fica em alerta. Então assim, a higiene do sono, o que ela basicamente preconiza? Olha, vamos supor, você vai deitar às 11. Quando começar ali 1 hora antes, deixa o celular de lado, desliga a notificação, vai se afastando de telas, vai fazendo atividades mais relaxantes. Então, meditar, né, parar, escrever num diário, ouvir música não, porque dependendo da música pode te deixar mais agitado. Evitar atividades físicas, né, de alta intensidade que já te preparam ali. Tomar um chá relaxante, ler um livro. Né, geralmente quem lê, eu tô falando disso, a menina tá começando a bocejar, viu? Tá funcionando já. Então assim, fazer uma meditação, relaxar, tomar um chá, leitura, né? Eu gosto muito de ler, mas assim, eu gosto de ler ali na cama, meus livros de cabeceira são os que eu acho chato mesmo, que é pra eu ler, né? Às vezes. Eu dormi às 4 da manhã. Então, aí sabendo disso, o que você faz? Põe um livro chato pra ler. Então assim, deixa eu mais uma leitura, tomar um banho relaxante. Eu vi alguém falando uma coisa também. Um banho relaxante, exatamente. Isso é bom. E assim, principalmente se afastar de telas, né? Porque isso vai disparando o nosso alarme, digamos assim. Tá? Alimentação também, né? Comer comidas leves, porque senão a gente até come, né, bastante ali e vai deitar. Nossa, que delícia! Estou comentando com você do sono depois do almoço. Mas de noite é diferente. O nosso sono noturno, ele é muito reparador. Ele tem que ser muito reparador. E a gente entra em fases, né, durante o período do sono. E a alimentação tem impacto nisso. Então, você come uma feijoada de noite, vai dormir já, seu cérebro, seu corpo está muito mais concentrado em fazer a digestão ali, né, ia ser muito mais custoso para ele trabalhar dessa forma, e em vez de dispensar energia para fazer seu corpo, vamos fazer esse corpo relaxar? Vamos fazer esse corpo recuperar energia para amanhã? Então, por isso que entra a alimentação. E a atividade física, porque a gente foi feito para se movimentar. Né? A OMS coloca aí pelo menos 50 minutos, 1h30 de uma atividade física aí durante a semana. Né? Então, assim, não é tão difícil de fazer. Fora isso, tem outros impactos, né? Desestressa, diminui a ansiedade. Né? Vínculos saudáveis também é um fator de proteção, como ter amigos, família, trabalho, né? Dentro da sociedade também. Alguém sabe por que vínculo saudável é importante? Você cria afinidades, relacionamentos
relacionamento, porque um indivíduo só não sobrevive, né? Porque se você frequenta um ambiente que as pessoas têm 5 pessoas que têm um hábito bom, você vai ser o sexto. Você vai meio que por osmose se encantar e começar a ter os mesmos hábitos com aquelas pessoas. Você tem um vínculo com um local que tem hábitos ruins, você vai ter o sexto também. Você acaba se harmonizando com o ambiente. Então o vínculo é importante, você ter vínculo com pessoas que você entende, que pensam e estão no mesmo nível de desenvolvimento que você. Por exemplo, eu gosto de correr, então eu gosto de frequentar ambientes de pessoas que correm, que são até mais malucas que eu. Então eu começo a olhar, eu admiro, eu quero também saber mais ou menos como eles treinam para poder chegar lá onde eles estão. Alcançar o mesmo resultado. Perfeito. Então, assim, esses dois exemplos assim, foram muito certeiros. Já aconteceu de vocês conversarem com alguém e sair dessa conversa se sentindo mal? Várias vezes. Né? Então, assim, já aconteceu e assim, a gente começa a se sentir mal com a gente mesmo, né? E fala assim, nossa, será que eu sou tão ruim, horrível assim? Será que é isso mesmo, né? Por quê? Parece um filme de terror, né? Mais fácil. O que você falou é exatamente isso. O ambiente ele vai nos influenciar, né? E ao mesmo tempo eu consigo influenciar o ambiente. Então, assim, é uma troca constante, uma interação constante. Então, assim, por isso que a gente coloca, por exemplo, por isso que o psicólogo muitas vezes pergunta sobre a família, sobre o histórico, porque isso vai te ensinando, dando pistas de como você aprendeu a se comportar, né? Como você aprendeu aquilo que você faz hoje. Então, se você cresce, se você está dentro de um ambiente que tem pessoas que te julgam, falam assim, nossa, mas tá feio, nossa, mas você não faz nada direito, ou tipo, coisas desse sentido, você sai mal, você começa a aprender que os seus comportamentos significam aquilo. É diferente de quando você já tiver uma conversa com alguém e falou assim, nossa, que da hora, mano, essa pessoa, massa, eu gosto muito de trocar ideia com essa pessoa, coisa desse sentido. Então, assim, as nossas emoções, elas vão dando dicas pra gente, né? Os nossos sentimentos, eles vão dando dicas pra gente, daquilo que é importante. Então, assim, por isso que é muito bom a gente estar atento aos nossos vínculos. Tem coisas que a gente consegue sentar e trocar uma ideia, isso é uma relação importante. Tem coisas que a gente já precisa reavaliar se vale a pena manter ou não. Acesso aos serviços de saúde mental também é um fator de proteção, e aí a gente consegue listar, por exemplo, terapia, uma coisa mais individualizada, né? Tem outras atividades também. Capacidade de resolução de conflitos e comunicação, que entra naquilo que eu tinha falado das dificuldades sociais, que a todo momento a gente está lidando com conflito, né? E assim, mas a gente está brigando? Não é briga. Às vezes, às vezes você vai sair com alguém que você gosta, a pessoa quer ir no cinema e você quer, sei lá, jantar. Temos ali um conflito de interesses, certo? Então assim, vamos fazer uma negociação, o que a gente pode fazer, um ponto em comum, né? Isso é habilidade de resolução de conflitos, né? No trabalho isso acontece muito. E se você não tem isso, você perde, né, atividades prazerosas, né, que você gostaria de acessar. Com a perda de atividades prazerosas, né, e o aumento do estresse, isso tende a desequilibrar a sua saúde mental. E aí a gente já consegue ter em mente, por exemplo, quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de estresse crônico. Habilidade de regulação emocional. Você sabe o que é regulação emocional, gente? Tem a ver com inteligência emocional? Controle emocional? Um pouco disso também. Pra você não ficar nem muito feliz, mas assim, só as emoções todas niveladas. Mas é mais fácil falar, mas... Exato. Então, assim, a habilidade de regulação emocional envolve muito a gente conseguir distinguir aquilo que a gente está sentindo e pensando daquilo que a gente pode fazer. Por exemplo, sentimento, emoção a gente não controla, certo? Está dentro da nossa cabeça. Mas as nossas ações a gente controla, né? Então, assim, como que eu vou reagir perante tal situação? Né? Que tipo de ganho, que tipo de perda que eu posso ter diante disso? Né? Tem gente que você já sabe, fala assim, nossa, aquela pessoa não pode ficar com raiva, porque eu sei que vira um vulcão, né? E sai xingando, sai derrubando coisa.
Ou, por exemplo, se tem uma pessoa que, olha, não fala isso que vai chatear e ela vai se isolar e tal. Então, assim, aí falta um pouco de inteligência emocional, né, no sentido de você conseguir identificar e gerenciar suas emoções, mas também de como que eu vou regular isso, né? Agora, olhando para dentro, seria, por exemplo, estou muito triste, estou com muita raiva, estou muito frustrado. Primeiro de tudo, conseguir nomear as nossas emoções já é um bom passo ali. E aí a pergunta seguinte seria, o que eu preciso nesse momento? Muitas vezes a gente não é ensinado, não é estimulado a pensar dessa forma, né? Isso é uma coisa que a gente desenvolve em terapia, né? Cada caso é um caso. Mas do que você precisa quando está com raiva? Quando eu estou com raiva, sair de perto daquilo que me causou a raiva, porque senão eu posso estourar, né? A forma de eu controlar é sair de certo. O que você precisa quando você está magoado? Eu preciso ouvir palavras de conforto. Quer viverem triste, me conforta. Música, eu escuto a música que eu gosto. Eu vou ler. O que você precisa quando está frustrada? Nossa. Eita, Não é bater a cabeça na parede, mas você não pode falar pra ele não. quando eu tô frustrada, eu fico quieta. Senão vai e passa muito alto, estresse, né? Eu tento me controlar mais. Tô muito frustrada. Não, pergunta pra ela tá com raiva. Não, isso, deixa quieto, né? Mas se quiser responder, por exemplo. A Juliana começou a gaguejar, sai de perto, né? Gaguejar comigo. Ok, então você prefere dar uma respirada, né? Tomar uma água, dar uma espairecida. Tacar o copo na cabeça da também. E tem também a forma que a pessoa consegue identificar. Você consegue fazer a leitura das pessoas quando você conhece. Sim. Eu, quando eu tô com raiva, na hora, minha cara queima. Sabe aquele negócio que pega fogo assim, ó? Aí eu saio de perto. Entendeu? Quem me conhece já até sabe. A Andréia tá com raiva, deixa ela quieta. Entendeu? E assim, isso é regulação emocional, né? Do tipo assim, às vezes você tá com muita raiva ali de uma situação, vem uma pessoa querendo falar, assim, muitas vezes você desconta naquela pessoa, né? Que não tem nada a ver com o peixe ali. Em alguns olhares, né? É muito mais cuidadoso você falar assim, olha, me dá uns 5 minutinhos, né? Eu volto, preciso respirar, enfim. Para a pessoa poder voltar ali, porque pra gente não agir em função das nossas emoções. Luiz, mas e quando eu estou muito feliz? Vocês acham que tem algum prejuízo quando a gente age em função da felicidade também? Acho que sim. Sim. Age na emoção, vai lá, gasta Fala tudo. bobagem. Fala bobagem. Eu gosto de dar como exemplo, não sei se todo mundo aqui já assistiu Todo Mundo Deu Cris. Tem o Júlio, né? Quando tem um episódio lá que ele vai arrumar um emprego novo, fica muito feliz, ele sai dando dinheiro pra todo mundo. Depois que ele cai na realidade, ele fala assim, nossa, tomei um monte preju, porque ele tava feliz. Da mesma forma que ele sai fazendo promessa e falar coisa bonita, até vai. Mas agir em função disso, né, gastando, então isso não é bom. Gastar é tão bom, né? Vem pra cá. É maravilhoso. Né? E aí a gente tá aqui, olha que legal, saúde financeira também, salário compatível, isso é um fator de proteção. Então assim, Ainda mais saúde financeira no final do ano, você vai se recuperar só em junho, para se preparar para a próxima crise de saúde financeira no final do ano que vem. por que vocês acham que saúde financeira é um fator de proteção? Da estabilidade emocional, né? Legal. O que mais? Uma saúde financeira desequilibrada desencadeia várias Ansiedade, tipo aqui você fica pensando, será que eu vou conseguir pagar aquela conta? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter dinheiro no meu carro? Exatamente. Então assim, tá tudo entrelaçado, vocês estão vendo? Né? Então assim, por A isso que... regulação emocional e a saúde financeira andam junto, né? Tem pessoas que sentem prazer, às vezes está frustrada e vai gastar para poder acabar com a frustração, só que ela não poderia ter gastado, ela arruma um problema depois.
Exato. Na verdade, tudo está entrelaçado. É. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de socializar, né? Às vezes ela está sempre saindo, sempre... Isso é um dos mecanismos dela de regulação emocional. Eu preciso trocar ideia com alguém, eu preciso sair, ou preciso beijar na boca. E a saúde dela, muitas vezes, a saúde financeira dela está decaindo por conta disso. E aí uma coisa está alimentando a outra, né? Então, assim, por isso que a gente volta de novo, né? Saúde mental é um equilíbrio. Gente, é fácil manter a saúde mental? Não. Mas tem algumas coisas que facilitam, né? Sim. Tá. Gente, O dinheiro ajuda. Ajuda bastante. Tá, e aí eu sinto que o meu bem-estar emocional, minhas relações poderiam ser melhores. Por onde começar? O que vocês acham? eu acho que tem que se autoavaliar, sabe? Se você não se vê, você não vai conseguir trabalhar os seus pontos. Perfeito. Teria que encontrar o problema em questão e tentar achar uma forma plausível, né, para solucionar ele. Legal. O que mais, gente? Acho que tem que, na verdade, na minha opinião, acho que você tem que fazer uma autoavaliação do que causa mais estrago no momento, né? Porque talvez a gente ouvindo aqui, a gente se identificou com vários pontos, né? Mas talvez tem um ali que é o que salta mais à vista. Isso daqui é um fator de risco curva A, que é a nossa... Que gera outros problemas. Então é nele que eu tenho que atacar primeiro. Eu acho que se identificar e atacar, né? Que causa mais prejuízo. Porque cada um sabe onde está a sua fraqueza, né? Muitas vezes não. Tem que praticar o autoconhecimento. Mas aí entra o autoconhecimento, né? A autoavaliação. Né? Terapia ajuda você a sua Identificar, fraqueza. né? Tem um Conhecer. estopim, tudo tem um estopim. Sim. Caso está na função errada. É na psicologia. Gente, depois já aconteceu comigo, se eu não aprendesse alguma coisa, né? É na psicologia, tá? Bom, vamos lá. Procurar, né, psicólogo pra mim. Agora o que eu faço, né, tô muito feliz de estar fazendo. Porque antes eu tinha um preconceito, sabe? Eu falava, faz isso não tô ficando louco. Porque lá na roça, lá onde eu moro, é assim, né? Você vai fazer psicólogo, tu é louco, tu é maluco. Por esse preconceito, né, não tem mais, graças a Deus. Eu me sinto 100% com mente aí aliviada, né? Com a minha psicóloga, eu posso desabafar, posso falar tudo pra ela. Então acho que é muito legal fazer isso, sabe? Pra você falar isso, tanto pra quem joga bola, pra molecada que é nova e até pra outras pessoas, assim, sabe? Tipo, independente da profissão, tipo, mostrar o quanto é importante isso, sabe? Você tá com a cabeça no lugar pra conseguir executar a sua profissão. Legal, aí a gente já começa a falar. Alguém tinha falado perguntando da solução, né? No começo da palestra, não lembro o que foi, mas a gente vai chegar em algumas soluções, e ainda mais soluções possíveis, né? E aí então, todo mundo conhece o Richardson? A dança de ponto, né? Que ele fez ali na Copa do Mundo. Infelizmente o Brasil não avançou, mas seguimos aí na luta. Então assim, foi muito importante essa fala dele, porque isso é muito comum, né? Até um tempo atrás tinha esse mito, né, de que psicólogo era coisa de louco, era coisa de quem tava ficando maluco. Você vai no psicólogo e... Minha mãe falava, vai orar que passa. Então assim, tudo isso são conceitos antigos ali que agora finalmente estão caindo por terra. Que a gente está conseguindo, principalmente depois da pandemia, a gente está conseguindo olhar para quanto que a nossa saúde mental ela é importante, né? Alguém aqui faz terapia ou já fez terapia? Tá. Bastante gente. Orgulho, hein? Legal. Eu também faço, tá, gente? É importante. Meu filho faz, minha gente. esposa faz, minha filha faz. Bacana. Legal. Tá chegando todo mundo louco em casa. Então tá, acho que o primeiro passo é a gente quebrar, né, esse estigma, esse preconceito, porque assim, todo mundo passa por alguma dificuldade na vida, né? Acho que isso é normal, faz parte da vida, e algumas pessoas precisam de um pouquinho mais de apoio para conseguir atravessar períodos difíceis, né? Todo mundo precisa de terapia? Hoje em dia, sim. Deveria. Posso falar uma coisa que não é profissional porque não tem meios, né? Você pode aprender pelo amor, você pode aprender pela dor. A terapia ajuda você a identificar um potencial problema antes que ele exploda.
E às vezes você passa pelo problema e você aprende com o problema, é muito mais doloroso. De repente eu poderia ter evitado muita coisa se aconteceu comigo, se eu tivesse seguido com a terapia e ter ido porque eu quis, não porque minha esposa estava mandando, o trabalho estava mandando. Então eu ia lá só para falar o que ela queria ouvir, não ia lá para abrir meu coração de fato e buscar entender o que estava acontecendo comigo. Então aí às vezes você passa por uma coisa muito difícil e você faz a terapia na rata, você aprende a ter calma, porque o processo é longo, você aprende a esperar, porque você precisa esperar, não depende de você. Você aprende separar as coisas. Isso, mas aí na dor, talvez se eu tivesse, talvez, como você falou, tem carro dando certinho, quer dizer que você não vai ter um acidente. Talvez eu poderia ter evitado muita coisa. Legal. Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer, né, uma opinião meio polêmica, tá? Nem todo mundo precisa, mas tem pessoas que vão à terapia e conseguem fazer bom uso dela, tem pessoas que não conseguem fazer bom uso. Então, assim, eu gosto de dar o exemplo de que você tem um carro, né? Todo e qualquer problema você precisa de um mecânico? Não necessariamente. Tem coisas que você consegue arrumar, tem coisas que você consegue pedir para alguém arrumar, mas seu carro está sempre dando problema, você arruma uma coisa, ele quebra outra, você arruma outra, quebra, né? Ou às vezes persistente, aí talvez seja a hora de consultar um mecânico, né? Então, assim, da mesma forma a terapia. Então, ela é um recurso importantíssimo, tá? Eu sou bem suspeito para falar, como vocês podem ver, mas é um recurso importantíssimo, porém ele não é o único, tá? Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque através dela a gente consegue explorar potencialidades e ver o que é possível de encaixar na vida daquela pessoa, né? E às vezes outros recursos conseguem ajudar, tá? Seria interessante se todos fizessem, porque às vezes eu faço psicólogo, mas ela não faz. E aí, uma coisa que ela poderia tratar no psicólogo, ela acaba descarregando em mim e acarretando outros problemas, né? Então seria interessante nesse sentido. Você leva o problema do outro. Exatamente. Às vezes a gente cria tanta intimidade com a pessoa que ela quer fazer Vira uma uma carta derrubando a outra, né? Porque às vezes um pai, por exemplo, que não faz psicólogo, nunca tratou, acaba se contando tudo no filho. O filho acaba sofrendo traumas que não eram dele. Exato. Então eu acho que é interessante, seria interessante se a maioria fizesse. Sim. E aí também vale a dica, né? Tipo, ó, isso aí é melhor você tratar na sua terapia, tá bom? Tratar, né? Explorar na sua terapia, né? Porque muitas vezes também, né, devido a esse estigma, muitas vezes a pessoa recebe isso como uma ofensa, né? Do tipo, vai fazer uma terapia, né? Tá me chamando de louco. Você tá me chamando de louco. Não precisa. Desequilibrado. Né? E assim, gente, a gente costuma dar muita atenção para esse aspecto, né, da terapia de sanar uma dificuldade, de consertar, né? Ninguém é consertado, né, mas de sanar uma dificuldade. Mas tem muita gente que procura terapia querendo melhoras, né, querendo um planejamento de vida, querendo mudanças significativas. Olha, eu quero me conhecer porque, sei lá, daqui a eu não sei o que fazer daqui a 1 ano ou 2 da minha vida. Eu quero um propósito maior, mas está tudo bem na vida da pessoa. Então a gente trabalha ali para, beleza, o que você tem de potencial? Vamos lá e vamos desenrolar isso. Posso dar um exemplo que acho que todo mundo consegue visualizar? Se eu fraturo a perna, fica muito tempo engessado, eu preciso fazer uma fisioterapia. Se eu não fizer fisioterapia, eu posso ter alguma dificuldade para poder caminhar, né? E quando é alguma coisa psicológica, você não vê. Aí um dia você está bom, outro dia você não está tão legal, você acha que resolveu o problema. Exato. Só que você está mancando no interior, né? Você não está fazendo um processo para poder... Perde força. Exatamente. É que você não vê silencioso, tudo que você vê é mais fácil de você tratar. Só que a gente não consegue, muitas vezes não. Muitas vezes não, a maioria das pessoas não consegue olhar para dentro e ver o que está realmente acontecendo. E aí entra o papel da autoobservação e da gente conseguir identificar as nossas emoções e pensamento tal como eles são. Emoções e pensamentos. Gatilhos, o que me leva a ter esse tipo de pensamento. Exato. Né? E muitas vezes, assim, na nossa sociedade a gente não é estimulado a fazer esse tipo de análise. Né? Então, quando a gente chega na terapia, então, vamos supor, estou ali frente a frente com a pessoa, então, peraí, então, fulana te deu uma resposta atravessada, você pensou que você era incapaz e reagiu xingando ela. É isso? É isso. Então, assim, agora a pessoa já sabe como que o ambiente
influenciar ela. Ah, então se uma pessoa me dá uma resposta atravessada, eu sinto que eu sou incapaz. Beleza, vamos pegar isso e trabalhar em cima disso. Né? E aí, né, isso é só um recorte, né? Tem várias coisas. Então, assim, esse é o nosso papel, né, enquanto profissional. Eu estudo e auxilio, né, a entender emoções, pensamentos e comportamentos, né, para sair um pouco do piloto automático, que muitas vezes suga a nossa vitalidade, a gente não consegue acessar a vitalidade. E como que a gente chega nisso? Né? Através da criação de um espaço seguro. Né? Então, assim, e é primordialmente através da fala, da comunicação. Porque eu estou com a minha cliente 1 hora, uma semana. Né? Então, assim, eu preciso que ela me relate aquilo que ela sentiu, aquilo que ela passou, para a gente conseguir acessar. Então, isso traz um estigma muito grande do tipo, essa terapia é só falar. Né? Mas não é só falar, mas é através da fala que a gente alcança aquilo que pode ser mudado. Né? Através da fala, você me relata, olha, eu fiquei muito triste, eu fiquei bravo, ou eu tenho muita dificuldade de conversar com tal pessoa, chego no ambiente que eu quero sair, me sinto inseguro, tenho autoestima baixa e por aí vai. Né? E a gente, né, utiliza técnicas baseadas em ciência, né? Então tem um monte de estudo que é feito, né, que é realizado, para encontrar formas saudáveis de lidar com as dificuldades. Né? Então, assim, isso fica até uma dica, então, pessoal, procurem profissionais que baseiam sua prática em ciência, tá? Porque hoje em dia tem muito picareta. Né? Então, assim, por quê? O nosso papel é pegar aquilo que foi estudado e falar assim, beleza, como que isso aqui vai se adaptar na vida da Yasmin? Como que tudo isso aqui que eu estudei vai se adaptar na vida da Yasmin? A gente vai procurar estratégias, trabalhar em conjunto para que ela se beneficie daquilo que já foi estudado. E como eu falei, não é só para quem sente dificuldades, né, mas para quem quer uma melhor qualidade de vida. Né? Então, se eu perco oportunidades porque eu não sei falar em público, porque eu não consigo dialogar com o meu chefe, eu não consigo fazer amizades, mas minha vida está de boa, eu não estou sofrendo, mas eu perco oportunidades. Então, assim, vamos olhar para isso, né? Vamos trabalhar em cima disso. Também faz parte do nosso papel desenvolver habilidades sociais. E aí, como eu falei, né, Luiz, eu não consigo fazer uma terapia particular. E agora? Vou ficar sofrendo? Vamos lá, calma. A gente tem outros serviços acessíveis, né? Por exemplo, na unidade básica de saúde você consegue ter acesso a alguns profissionais. Né? O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, ultimamente ele virou meio piada nas redes, né? Mas eu fico muito triste de saber disso, porque é um serviço sério, é um serviço difícil de estar lá, eu sei que eu já trabalhei com isso, e assim, é algo de base, né? Que proporciona assistência a quem não tem condições, a quem de fato passa por muitas dificuldades. Né? E aqui também entra um papel, né, que lá tem acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? Se relaciona com aquela manchete, a primeira manchete que eu trouxe para vocês. Muitas vezes eu tomo um medicamento, né, a pessoa toma um medicamento ansiolítico, antidepressivo para dormir e acha que isso resolve o problema, quando na verdade entra no caso que o Fausto falou, eu preciso atacar ou entender, né, ali o que está me causando isso. Porque não adianta eu ficar tomando ali maquiando a minha dificuldade. Cara, se eu não consigo dormir todo dia, né, não consigo dormir, eu preciso de um remédio para dormir, e isso não foi prescrito, não teve um acompanhamento que justifique, peraí, tá tudo errado. Né? Então vamos investigar o que está acontecendo na vida dessa pessoa. As universidades, algumas oferecem atendimento psicológico gratuito, né, com estagiários. Eu tive que passar por isso também, digo que é um processo bem bacana também. Fazem atendimentos gratuitos ou com valor simbólico, tá? E alguns psicólogos oferecem um atendimento com valor social, né? Tem essa flexibilidade do tipo, putz, Luiz, eu preciso muito, estou passando por tal coisa, mas eu consigo pagar tanto, é possível? Aí tem, né, alguns psicólogos que trabalham com esse valor social também, para tornar mais acessível, tá? Aqui algumas referências que eu utilizei. E é isso, gente. Dúvidas? É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, Luiz. Tirar fotinho? Tirar fotinho? Tirar fotinho? Vamos sentar, não, isso daqui não é certo.
Ali? É, não. Daí vai tirar uma fatia. Vai, Fausto, você em primeiro. Vocês dois, né? Você tá primeiro aqui, né? Maju, vem pra cá. Vai, ó. 1, 2, 3 e já. Cala a boca também. Aê! Gente, deixa eu tirar uma selfie com vocês. Tá.